Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Elas Pode por Gabi Xavier. Eu sou Gabriela Xavier, sou CEO da Otala Comunicação e também responsável aqui pelo Elas Pode. Bom, hoje o nosso episódio vai falar sobre artesanato. O episódio é sobre mulheres que constroem renda com aquilo que sabem fazer com as próprias mãos. A gente fala muito sobre empreendedorismo feminino, mas hoje vamos falar de um tipo de negócio que nasce de talento, de criatividade e muitas das vezes da necessidade também. Hoje o tema é empreendedorismo feminino que nasce das mãos. E para essa conversa eu estou com a minha parceira aqui, principal do Elas Pode, Fabrícia Nascimento, do Artesanato Raiz. Fabrícia, seja bem-vinda. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui. Sempre foi um sonho estar num podcast, mas quando a gente está mesmo, a gente quase... Mas estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, para a gente começar, eu queria saber, antes do artesanato raiz, quem que era a Fabio? Quem que era você, né? Qual era a sua trajetória? Você já trabalhou com o que antes do artesanato? Ou sempre foi o artesanato em si? De onde que nasceu essa vontade de ter uma loja para que outras artesãs, né, tivessem a oportunidade de estar ali mostrando o seu talento, de estar mostrando o seu negócio com artesanato? Quem que era a Fabrícia antes do artesanato raiz? Bom, eu sempre trabalhei na parte administrativa e durante 10 anos eu fui instrutora de autoescola. Eu dava aula de legislação em autoescola, em várias autoescolas em Betim. E sempre gostei de lidar com o público, sempre gostei sempre me comuniquei bem. Então, sempre foi muito tranquilo para mim essa parte. Mas o artesanato, ele sempre teve na minha vida por causa da minha mãe. A minha mãe, desde que eu me conheço por gente, a minha mãe faz artesanato. Já fez de tudo um pouco. Ela já fez de biscuit, brinco de biscuit, flores, biquinho de pano de prato, até chegar no amigurumi hoje, que é a especialidade dela. Ah, interessante. E isso passou para você também? Você já chegou a colocar a mão na massa também? Ou você pegou essa oportunidade de admiração mesmo por outras artesãs para colocar na prática ali? Ou você também, vamos dizer, uma artesã em si? A gente acaba sendo, né? Sempre ajudei a minha mãe fazendo os acabamentos. E sempre, desde que ela começou, principalmente com os amigurumis, eu vi e falei, mãe, tá muito bonito, vamos vender. Aí ela falou, não vamos não. Eu falei, não, vamos sim. E aí a gente começou a vender, eu criei o Instagram, Amigurumis da Anice. A gente começou a expor. A gente expõe já tem 20 anos que a gente vai para a feira. Com os outros artesanatos dela. Mas há uns 8 anos, mais ou menos, a gente começou com os amigurumis e expondo. Aí eu comecei a expor em Betim, em Contagem, em BH. Então, sempre tive esse lado de venda muito fácil para mim, porque eu gosto de pessoas, converso com pessoas, escuto as pessoas. Então, para mim foi muito tranquilo chegar nesse ponto de venda e pensar... poxa, vou ter uma loja? Foi mais para frente isso, né? Não era o meu sonho de consumo, mas as coisas acabaram acontecendo. Ah, que legal. E em que momento que você percebeu, você já deve ter trabalhado com CLT também, Sim. Em que momento que você decidiu empreender? Em que momento ali, depois né, durante a autoescola ali que você falou assim, não, meu negócio é empreender mesmo? Então, quando eu saí da autoescola, eu saí... a gente vê que não tem muito valor quando a gente é CLT, né? Infelizmente. Então, a gente não tem valor nenhum. A partir do momento que você saiu, você fala, meu Deus, e agora? Eu vou fazer o quê? Mas nunca deixei de estar ali do lado da minha mãe, expondo os produtos dela, levando os produtos dela, dando voz, né? Porque eu sempre falo que a minha mãe, ela faz coisas maravilhosas, né? Amigurumis maravilhosos, mas ela não sabe vender. Ela não tem nem o WhatsApp, porque ela não quer, não gosta e briga até. Então, assim, eu falei, poxa, assim como a minha mãe, eu via várias pessoas assim. Até chegar ao ponto de começar a organizar feiras, né? Teve um período da minha vida que depois da autoescola, eu comecei a trabalhar mais com a feira. A gente já expôs na Gameleira, no Expo Minas.
Então, eu tive essa experiência de expor em feira. E é muito gostoso. Eu sempre gostei muito de feira. Mas, infelizmente, na feira não tem tanto valor quanto tem, por exemplo, hoje numa loja. Uhum. Então, a gente pode falar que você, muito mais do que artesã, você pega na mão mesmo dessas mulheres né, que são artesãs ou que têm quaisquer outros tipos de negócio para tentar empurrar elas para frente, alavancar ali o negócio delas. Sim, porque sabe o que eu vi, Gabi? Que hoje em dia o artesanato, a gente fala muito de artesanato como hobby, mas essas mulheres hoje em dia, elas precisam fazer o artesanato não só pelo hobby, pela saúde mental. Porque elas precisam ser ativas, né? Nesse 1 ano de loja, eu convivi com várias artesãs e eu vi muitas delas com ansiedade, com depressão. Então, elas precisam realmente fazer e elas se sentem úteis fazendo. Só que elas não querem vender. Muitas delas, eu falo realmente assim, muitas delas elas não querem vender. Então, é por isso que surgiu o artesanato raiz. Eu vi pela necessidade dentro de casa. Pela minha mãe mesmo, de falar, ela não vai vender, né? Mas ela gosta de fazer. Então, assim como ela, eu vi várias que sabem fazer coisas assim, simplesmente maravilhosas, né? Principalmente assim, né? Com a idade mais velha, né? Elas sendo mais velhas, elas não querem chegar ao ponto de falar, olha, eu quero ir lá para frente do Instagram e começar a vender, fazer um vídeo. Não, se não tem nem WhatsApp, imagina um Instagram. Né? Isso é verdade. E qual que foi o maior desafio que você enfrentou, assim, no começo? E, assim, a gente enfrenta isso todos os dias, né? O tempo todo. Mas quando você abriu a loja, que você decidiu que era aquilo mesmo que você gostaria de ter, qual que foi o maior desafio ali? E qual que é a dica que você dá para outras mulheres que estão não só artesãs, mas que estão começando um negócio e que pensa se realmente vale a pena ou não? Hoje em dia, quando eu paro para pensar, eu falo, nossa, eu tive muita coragem. Porque muita gente acha que eu fiz tendo um dinheiro. Eu não tinha dinheiro nenhum. Quando eu abri a loja num dos shoppings mais assim movimentados de Betim, num dos pontos, eu não tive ajuda de prefeitura, não tive ajuda de patrocínio, nada. Eu não tinha dinheiro nem nada. E o que eu posso falar tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque medo todo dia eu tenho, né? Eu tenho uma amiga, a Amanda, que ela fala que quando eu abri a loja, ela falou assim, nossa, vai ter dia que você vai chorar, que você vai desesperar, que você vai querer desistir. E realmente, a gente tem isso se bobear todo dia. Mas a gente chora, dá uma surtada e levanta de novo. Porque fácil não é. Muita gente, para criticar, muita gente tem. Para falar mal, para falar, nossa, ela está fazendo errado, né? No começo eu sempre escutei, nossa, ela vai errar, ela vai fazer errado. Mas aí eu comecei a pensar, falei, poxa, será que essa pessoa que está falando isso, ela tem essa experiência? Ela abriu uma loja num shopping com toda a dificuldade, porque não é fácil. Porque eu não só abri uma loja, eu abri uma loja num shopping. E ainda é mais difícil. Tá ali 12 horas por dia, eu estou ali à frente da loja todo santo dia. Né? Então, assim, não é todo mundo que tem essa disposição. Tem que ter disposição, tem que ter coragem, tem que ter força de vontade, porque senão a gente não consegue, não. Não, isso é verdade. E em que momento, o que o empreendedorismo em si mudou na sua vida, assim? E você acha que nas mulheres mesmo que te cercam ali, né, dentro da loja, que tem essa oportunidade de estar expondo ali o produto delas? Empreender é você mostrar o seu trabalho. Se você não fizer por você, ninguém vai. É aquela coisa assim, eu tô com preguiça de trabalhar, mas se você não for trabalhar, quem vai? Você não tem funcionário. Você não tem... o empreender é você sozinho. Literalmente sozinho. Então, você tem que ter coragem, força de vontade. Muitas dessas mulheres, hoje, elas trabalham, têm um trabalho. E, além do trabalho, CLT, elas ainda fazem o artesanato. Fazem acontecer o artesanato. Então, assim, empreender não é fácil. Eu sempre falo que empreender no Brasil é difícil, mas empreender com artesanato é mais loucura ainda. Mas tem os seus benefícios, né? Porque ali eu tô ali o dia inteiro, mas eu convivo com arte.
Eu convivo literalmente com coisas feitas à mão, com personalizados. O personalizado, ele é uma coisa muito única, sabe? Tem um diferencial muito grande. Uhum. E nessa parte que você fala sobre o empreendedorismo com as mulheres, você sempre teve essa visão de criar algo que impactasse outras mulheres? Ou isso foi acontecendo assim com o decorrer do tempo? Não, foi acontecendo, né? Não era o meu sonho de criança ter uma loja. Eu nunca imaginei, na verdade, que eu fosse hoje falar, eu sou dona de uma loja. Hoje eu estou dona de uma loja, mas eu tenho muito pé no chão. Eu sei que se eu não correr atrás, se eu não correr atrás de estar ali todo dia, de fazer propaganda, de fazer foto, vídeo, tudo, não vai ter venda. Né? A gente, claro, tem muita venda física, né? O shopping, graças a Deus, assim, o público de shopping, ele é muito diferente de um público de feira. Eu falo que se eu tiver que voltar hoje para uma feira, eu não volto, não. Então, hoje você não expõe mais em feira? Não, eu não exponho mais. Na verdade, hoje em dia, o que eu quero e faço, ajudar as mulheres que vão para a feira. Então, como é que a gente faz isso? Eu não sei se eu posso falar libero, eu disponibilizo peças da loja para essas mulheres que vão para a feira vender. E aí elas colocam o valor dela em cima e aí elas conseguem ganhar. Então, assim, a gente, por exemplo, uma das coisas que a gente começou metade do ano, né, com mais ou menos 6 meses, eu vi que a gente entrou o 3D na nossa vida. E o 3D, ele tem uma saída e uma gama de oportunidades enorme. Dá para fazer absolutamente tudo em 3D, desde vaso ao mundo geek. E hoje, uma das coisas que a gente está assim, fazendo e que assim, eu fico muito feliz de poder e ver que já tem artesãs que fazem isso, que é o quê? A gente disponibiliza um expositor e os brincos 3D. Eu não cobro nada por isso, disponibilizo para as artesãs e ela leva para a feira, para a loja, para o lugar que ela quiser. Já teve artesã, inclusive, que vai entrar na loja que falou, não, eu vou deixar com a minha filha para vender. Então, ela tem, assim, um lucro de 150% a mais. Entendi. Para poder vender. Então, assim, eu ajudo. Claro que eu não vou falar que eu nunca não, mas eu acabo indo, já fui depois que eu abri a loja, eu já peguei as coisas e fui para a feira, mas não é muito o meu foco hoje. Hoje eu vejo que eu estando dentro da loja, gravando, fidelizando o cliente. Porque o fato de você estar ali todo dia faz muita diferença. Muita diferença. Porque quando é um dia outra, você não sabe quem é quem. Eu sei, eu conheço todos os clientes, eu fidelizo os clientes, eu pego o contato dos clientes, eu viro amigo dos clientes mesmo, literalmente. E a loja hoje, como que ela funciona? Eu já, né, pelas nossas conversas, E agora eu descobri mais um, que é as mulheres que já expõem lá, elas podem pegar outras peças de outras mulheres que lá, e se elas vão para uma feira, levar também. Sim. Então, assim, a loja tem vários viés de funcionamento, né? Hoje, quais são elas? Então, hoje nós temos a loja física, né? Que é localizado no Partage, no 3º piso, em frente à loja Leitura. E é bom frisar, porque muita gente ainda não conhece. Muita gente ainda fala, gente, onde que é a loja? E quando conhece, fala, nossa, eu não conhecia essa loja, é nova? Ou, essa é aquela outra loja? Não, é uma loja nova que a gente abriu de artesanato. Então, por ter outra loja de artesanato, muita gente confunde. Então, a gente tem a loja física e a gente começou muito a ir para o online, porque hoje a gente sabe que o online ele faz grande diferença, né? Então, a gente conseguiu aí, montar o nosso site, né? O site é www.artesanatoraiz.com.br. Nós já estamos na Shopee, nós já estamos no TikTok Shop, nós estamos entrando, desbravando aí todas os marketplaces para poder realmente... porque muita gente, às vezes, não quer ir no shopping, mas quer comprar online, quer comprar um artesanato. E aí, através das encomendas também. Gente, assim, as encomendas, graças a Deus, são muitas. Eu faço... Hoje a gente aumentou muito o leque, né? Não só os amigurumis, como o 3D, como os brincos, né? A gente começou com essa expansão dos brincos agora, que a pessoa ela pode aumentar
fazer uma renda, empreender, né? O empreendedorismo aí, né? Mais uma vez. Então, além disso, a pessoa ela consegue ter uma outra forma de conseguir ganhar um dinheiro também, porque é isso que a gente quer. Eu, hoje em dia, o artesão, ele deixa a peça lá, mas eu falo, nunca é um impedimento para, por exemplo, se ela está em casa, isso aconteceu essa semana. Uma das artesãs que faz arranjo de flores, uma moça lá de Portugal, contactou ela, a peça estava lá na loja, ela já chegou, já foi entregar, queria entregar o presente para a mãe, que mora aqui em Contagem. Então, ela já chegou lá na loja cedo, já buscou a peça, já foi lá entregar. Então, a gente tem esse trabalho de entregar também. E muita gente fala, mas, nossa, quem vai entregar? A gente tem o Uber de segurança. Eu vou com meu marido. Ele trabalha com aplicativo, né? O Ramon não é marido não, tá, Gabi? Ele é namorado. Ah, é? Ainda não. O Ramon, ele foi meu aluno há 10 anos atrás. E aí, depois de 10 anos, quando eu abri a loja, ele apareceu de novo e depois nunca mais foi embora. Ele trabalha com aplicativo e começou com o 3D. Então, a gente falou, não, vamos junto investir nessa parceria de estar investindo empreender em algo mais para a loja. Então, assim, ele entrega, eu faço as entregas, já falo, Ramon, dá para entregar? Então, ele já vai rápido, já vai lá, busca, já leva, então é tudo muito rápido. Uhum. Interessante. Então, hoje, a mulher que é empreendedora, que é artesã, no caso, ela tem oportunidade de expor o produto lá, né, na loja física, na loja online Sim. também, e por encomenda também, Sim. e até mesmo em feiras, né, em feiras, e pegar talvez ali outros produtos que, né, às vezes é até bom para outras mulheres que têm um produto exposto ali, não vai poder ir na feira, Sim. outra mulher vai e pode ajudar a impulsionar ela ali. É um conjunto, né? Igual essa artesã Alice. Ela, o Ramon, do 3D, ele fez vários vasos, né, em 3D. E ela faz o arranjo de flores naturais. Então, a gente já liberou todos os vasos para ela. Ela já montou todos os arranjos. Ficou a coisa mais linda. Eu fiquei emocionada, porque, assim, você vê que é a união de várias pessoas, né? Isso é ótimo. Tá. Por exemplo, hoje está aberto para outras mulheres, se ela quiser expor ali, como que é essa seleção? Como funciona isso? A mulher que hoje ela é artesã, quem está nos assistindo aqui, ela é artesã e ela tem a vontade de expor numa loja física ali, às vezes ela não tem dinheiro ainda para poder ter uma loja dela, né? Sim. Como que funciona esse processo? Hoje a gente cobra uma mensalidade, Sim. né? E uma porcentagem. Eu preciso cobrar porque eu preciso pagar o aluguel. Sim. Porque, assim, sinceramente, se eu tivesse uma ajuda de governo, de um patrocinador ou de uma empresa, eu talvez pudesse cobrar até menos do que eu já cobro. A mensalidade ela já é bem baixa, só para cobrir custo mesmo. E mesmo assim, tem hora que eu fico apertada ali e não consigo ainda, né, arcar com atraso, um aluguel. Então, assim, hoje está aberto para as artesãs que têm o seu produto, faz um produto muito bem feito. Eu realmente, assim, prezo muito pela qualidade, porque não é só fazer um artesanato, né? Tem que ser um artesanato bonito, presenteável. Eu sempre falo que é uma ideia de presente, porque a venda ali ela fica mais fácil, porque ela venda emoção. Sim. Então, quando a pessoa ela entra, ela vê, ela gostou, ela vai querer, né? Então, se a pessoa ela tem essa peça, e claro que assim, é infinitamente muito mais barato ela colocar as peças hoje numa loja colaborativa do que ela abrir uma loja sozinha num shopping, ou em que seja onde for. Sim. Né? Porque, nossa, assim, incrível a diferença, né? Não dá nem para mensurar, na verdade. Uhum. E aí, então, hoje, a mulher, ela te chama ali, como que a pessoa faz para poder entrar em contato com você? Deixa aqui suas redes sociais, seu telefone, como que ela faz para poder, as mulheres que têm o interesse, né, de expor o produto, como que elas fazem para te contactar hoje? Então, hoje a gente está principalmente com o Instagram, né? O Instagram, ele é
Artesanato Raiz MG. Tem o meu telefone também, o WhatsApp, pode falar? Pode. 99911-3179. E entre em contato comigo. Me manda foto, me manda um vídeo, muita gente me manda. E não tem barreira de localização. Porque hoje eu estou com peças de gente de Conselheiro Lafayette, e de outros. Agora a gente começou a abrir, principalmente, né, com o fato do online. Hoje eu tenho peças, gente que vai mandar de São João del Rei, de São Paulo, do Rio de Janeiro. É incrível, né? Hoje com o correio ou com outras transportadoras, né, que tem hoje em dia, que a gente está trabalhando, pode mandar o artesanato da onde for. Me manda, a gente vai conversar, eu converso. Então, assim, eu fico o dia inteiro na loja, vendendo e conversando com o artesão e recebendo peças novas. Então, assim, vai ser um prazer receber a peça, né, a sua peça, principalmente se você é uma pessoa que faz algo muito bonito, mas não sabe vender, mas não sabe colocar preço, né? E muitas acontecem isso, né? Então, eu ajudo porque, assim, como eu já estou nessa área há muito tempo, a gente consegue ter uma noção de preço, de valor das coisas e a gente ajuda, eu ajudo muito nessa questão. Isso é muito importante, que às vezes a gente está começando, não tem com quem contar. Não sabe por onde começar, se aquilo realmente, igual a sua mãe, né? Às vezes a gente tem ali uma coisa muito bonita, um talento, mas assim, será que isso talvez me daria dinheiro? Ou às vezes é só igual você falou, por hobby mesmo, para passar o tempo. E aquilo ali realmente pode trazer e se tornar o principal negócio da pessoa. Sim. Ou em algum momento, né? Mas no momento pode ser uma renda extra, ainda mais agora. A gente sabe que as coisas estão muito difíceis. Hoje não tem ninguém que tem pelo menos 2 trabalhos. Essa é a verdade, né? É, verdade. Então, assim, você, mulher, né, que tem alguma coisa aí, algum talento, né, feito às mãos, essa é uma oportunidade mesmo para você estar expondo o seu produto, não sabe por onde começar, é uma oportunidade de você contactar a Fabrícia. Pode ser qualquer produto. Hoje eu, né, conheço a loja, sei que lá tem uma infinidade de produtos. Às vezes, coisas que eu nem sabia que existia mesmo, tem lá. Então, é uma oportunidade para você que é artesã, ou até mais uma oportunidade para você que às vezes já tem um negócio próprio, mas é mais um caminho aí para você conseguir vender mais. Então, entre em contato com a Fabrícia. Inclusive, é ela que produz as canecas aqui, lá da loja, né, da Elas Pode, nossa parceira direta aí, e entre outros diversos produtos. E também queria que você deixasse seu comentário aqui, contasse a sua história pra gente, falasse aí como que foi esse processo aí, você, mulher artesã, ou que conhece, né, algum artesã aí também. Conta como foi seu processo, o seu maior desafio, o que você faz também, né? Há quanto tempo que você está empreendendo? Então, deixe seu comentário aí. Segue a gente aí no YouTube. Compartilha esse vídeo com outras mulheres que estão passando pela mesma situação ou, né, tá em dúvida se começa ou não, se é um momento ou não. Então, compartilha esse vídeo, segue a gente. Também coloca aí no sininho aí, né, para receber as notificações do nosso canal, que a gente vai ter também muita coisa boa aí durante o ano, muitas convidadas excepcionais daqui de Betim e também da região toda. Também segue lá no Instagram, no Artesanato Raiz, né? Só você colocar lá no Instagram que você vai achar. Também segue a gente no Instagram, o Elas Podcast, e Otala Comunicação e Gabi Xavier Social Media. Vai ser um prazer também estar conversando com você e recebendo você aqui no nosso podcast. E para a gente dar continuidade, Fabrícia, eu queria entender se você tem como que eu posso dizer? Você acha que é mais importante a mulher artesã, empreendedora, ela está expondo o seu produto no digital, no físico, ou você acha que realmente é uma coisa que anda lado a lado? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que depende muito da peça e do produto, sabe? Eu acho que vejo que tem peças que saem por si só, né? Só da pessoa entrar e, como eu falei, a gente está num ponto muito estratégico e movimentado. Então, assim, tem peças que elas não precisam ir para o online para ser vendidas,
né? Agora, claro que tem peças que a gente vai trabalhar no online e aí a saída ela é muito maior. Então, assim, anda lado a lado. Eu acho que as duas funcionam muito bem. Eu acho que o ideal é estar nos dois. Né? Se a pessoa puder e tiver condição de estar tanto no físico quanto online, faz grande diferença. E eu falo assim que às vezes a pessoa ela não sabe, mas ela tem o boca a boca. Sim. Porque fala assim, mas eu não sei, mas tem o boca a boca. A pessoa ela vai na padaria, ela vai na igreja, né? Fala da loja. Poxa, minhas peças estão lá na loja. Eu falo que o colaborativo ele tem que ser isso. O colaborar de você falar. Fala, porque não adianta. Às vezes eu vejo muita gente que tá com as peças na loja, mas elas não fazem propaganda nenhuma. Mas não é só fazer a propaganda no online, é falar. Né? Eu acho que é uma oportunidade, assim, eu sinceramente, para mim é uma grande oportunidade estar hoje num shopping. Né? Então, por que não aproveitar e por que não falar? Porque se você não falar por você, quem vai? Porque você não vai achar uma pessoa e falar assim, fulano, você está fazendo artesanato? Não. Então, é interessante você falar, você contar, né? E eu sempre falo uma coisa também. Você quer ajudar uma amiga artesã, você conhece uma artesã? Compra na mão dela. Não pede desconto, não. Né? Porque hoje em dia o povo fala assim, me dá um desconto. É caro. Não é caro, gente. É artesanal. Hoje as pessoas, às vezes, elas vão na loja da China e compram um produto. Né? A China escala, é máquina, compra, né? Faz assim, sei lá, uma afinidade. Enquanto uma pessoa consegue fazer durante uma semana. Né? E eu falo isso com conhecimento de causa porque eu tenho a minha mãe dentro de casa, que demora para fazer, às vezes, uma peça uma semana, às vezes mais, porque demora. Né? Então, assim, ajuda como? Como é que você pode ajudar uma artesã hoje em dia? Comprando. Né, comprando, indicando, falando, olha, fulano, vai lá na loja. Às vezes a pessoa passa da China, compra um trenzinho baratinho ali, mas aí chega lá na loja, acha que não vai. Mas não é caro, não. Tem muita coisa que o povo fala assim, nossa, quando eu faço as propagandas e coloco o preço, o povo fala assim, mas é só isso? Às vezes a pessoa ela já tem aquela ilusão de que o artesanal é caro. Muitas vezes, ele é mais barato do que você pensa. Então, poxa, entra, conheça, né? Vai na loja, entra no site, entra na Shopee. A gente está na Shopee aí também. Não tem aquela desculpa de, eu não quero ir no shopping. Tudo bem, entra no site, está tudo lá no site. Então, assim, tem muitas formas de se ajudar, né, um artesão hoje em dia. E isso é uma verdade mesmo. Às vezes a gente fala assim, vou comprar do meu amigo que ele vai me cobrar mais barato. Exatamente. E ao invés de ajudar mesmo a pessoa ali, você... Então, às vezes, é por isso que o pessoal fala que, às vezes, a gente pode, às vezes, contar mais com o pessoal de fora do que quem está próximo a gente mesmo. Não, isso é total verdade. Infelizmente, quem vai te aplaudir não é as pessoas que te conhecem. Não são as pessoas... Quantas vezes, assim, eu, pelo fato de conhecer muita gente, de ter dado aula durante 10 anos aqui em Betim, eu conheço muita gente. Muita gente. Tem gente que, assim, nunca entrou na loja. E eu já vi passando na frente da loja. Porque eu tô assim de frente, a vitrine é enorme. Tem como não ver? Eu vejo. Sabe? E tá tudo bem. Mas eu falo, poxa, amiga até qual a página? Até que ponto? Até que ponto eu vou te ajudar? Porque às vezes as pessoas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor do que elas. Então, assim, infelizmente, né, o ser humano tem dessas coisas, né, eu falo, não, nossa, ela vai quebrar a cara. Nossa, ela vai quebrar. Eu tenho muito pé no chão, Gabi, em relação a isso. Porque, assim, eu sei exatamente que tem muita gente torcendo contra, sabe? Muita. Mas se eu parar para pensar, ou se eu parar para pensar, falar, nossa, gente, eu vou desistir por causa disso. Não tinha nem aberto a loja. Não tinha nem aberto a loja. Então, assim, realmente, hoje, eu consegui abrir a loja graças ao meu esforço, a minha mãe, o meu pai e a minha família que sempre estiveram comigo. E aos artesãos também que entraram junto comigo.
porque se não fosse por eles, eu não tinha absoluta certeza que eu não teria aberto a loja. Então, assim, eu sou muito grata a todo mundo que... E outra coisa que eu falo muito é em relação ao network. Gente, hoje eu falo, o que é o network? É você sair de casa, do seu mundinho ali e ir conversar, né? Eu consegui abrir a loja por causa de network. Como é que eu ia chegar e conhecer pessoas que abririam as portas ou que me cobrariam um valor mais baixo para eu conseguir fazer? Através do network, de conhecer, de contar o projeto da loja. Porque o projeto da loja ser colaborativo é justo... Porque, assim, é aquela coisa de você não ter um dinheiro, né? Muita gente acha, fala assim, se ela abrir uma loja no shopping, ela tem dinheiro. É bem assim, né? Com certeza não. E nessa parte que você fala sobre as mulheres, igual a gente comentou que muitas fazem isso por hobby mesmo, né? Que tem um talento escondido, fala assim, e se eu colocar isso em prática aqui, em que momento que você acha que isso pode virar um negócio? Que a pessoa percebe isso e que pode virar realmente um negócio? Quando ela faz algo muito bonito, igual assim, eu falo muito pelo meu exemplo dentro de casa, não tem como negar, né? Pela minha mãe, ela continuaria fazendo os amigurumis dela dentro de casa e não teria... nem venderia. E hoje, graças a Deus, uma das coisas que eu mais vendo dentro da loja são as peças da minha mãe. Mas por quê? Porque eu estive ali do lado dela para poder pegar na mão. Então, assim, se você tem uma pessoa que vai te ajudar, e se você não tem, pode me chamar. Eu tô aqui para isso, porque eu vou realmente pegar ali na mão de ajudar, porque tem muita gente muito talentosa e que não sabe o que fazer com aquele talento. Aí fala, moça, mas será que dá para vender? Poxa, e como dá? Só que as pessoas também, uma das coisas que eu sempre falo também muito com as artesãs é pela ansiedade, né? Às vezes a gente coloca as peças na loja e as pessoas acham que aquilo ali é um atacado. Não é assim que funciona, né? A gente vai vender? Vai fazer tudo para vender? Vai, mas elas não vão sair. A gente não vende, né, 15 peças de uma vez. Não é assim que funciona. Às vezes você consegue vender uma peça ali numa semana, às vezes você consegue vender uma outra numa outra semana, mas quanto mais a pessoa é ansiosa, né, fica naquela ansiedade, mais difícil fica. Parece que, sabe, pesa um pouco, né, a gente conseguir. Então, assim, é ter calma, é ter tranquilidade, porque a venda, ela é, assim, momento. Às vezes a pessoa ela precisa daquilo no momento, às vezes ela precisa de outra coisa no momento. E quando eu estou ali, é aquela questão que eu falo de fidelizar. Eu vejo o que a pessoa precisa. A pessoa entra dentro da loja, a minha cunhada falou assim, eu gosto do jeito que você atende. Eu falei, qual que é o jeito que eu atendo? Ela falou, você não fica em cima da pessoa. A pessoa, ela entra, ela se sente bem dentro da loja. Todo mundo fala isso. Eu falei que eu quero colocar uma câmera lá para as pessoas escutarem isso. Porque falam, nossa, sua loja é linda. Gente, eu escuto isso assim, todo dia. Sua loja é linda, tem coisas lindas, está muito bem trabalhada, né? Então, assim, eu realmente tento fazer o meu melhor para conseguir vender para as pessoas. Mas eu tenho que ver o que é a necessidade da pessoa naquele momento. Às vezes ela vai comprar uma lembrancinha para uma pessoa, aí de repente ela vê que tem algo e fala, nossa, é a cara de fulano. Aí a pessoa ela volta, às vezes, por isso que eu falo, né, que hoje em dia a gente tem um contrato mínimo para a pessoa estar, de 3 meses. Porque, às vezes, antigamente eu deixava, às vezes, 1 mês. Aí a pessoa com 1 mês não vendia e falava, vou sair. Eu falava, oi? Como assim? Né? A gente mal começou a trabalhar. Então, assim, isso é para poder garantir o nosso trabalho e o trabalho da pessoa também, para que a gente consiga fazer um bom trabalho, fotos, vídeos. Demora, né, Gabi? Demora. O começo é muito difícil sempre, para qualquer negócio. Pode ser artesanato, pode ser algum serviço, pode ser qualquer um, é muito difícil. Mas eu acho que tem algumas, igual você falou, né? A questão da ansiedade pesa um pouco. Pesa. É super entendível. É compreensível. Né? É compreensível, mas eu não acho que... Eu não tenho lugar de fala, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, literalmente. E
às vezes que eu passo assim muito tempo sem né, converter um cliente, eu fico uma pessoa assim, meu Deus, mas nossa, essa semana, né, não é nem um mês, essa semana eu não consegui cliente nenhum. Será que tem alguma coisa de errado? Mas assim, aí a gente também não olha para trás para ver, né, que às vezes está no começo ou que simplesmente época semana passada foi muito boa. Essa semana não foi tanto. E é assim que as coisas andam. E também, a pessoa, quando ela está na ansiedade, sabe o que eu falo? Vai na loja. Vai lá, pega o telefone, faz um vídeo, grava os produtos, conta pro povo, pega um panfletinho, tem panfletos. Vai lá, pega uns panfletos, distribui. Porque, às vezes, a ansiedade é de não tá vendo, mas o que você está fazendo? O que você está fazendo para poder... Para mudar isso. Exatamente, né? Eu sempre falo, a loja, ela não é minha, ela é nossa. Ela é uma loja colaborativa nesse ponto de... Se a pessoa quiser hoje ir lá para dentro e falar assim, Fabrício, eu quero fazer uma live aqui sozinha. Bora, fica à vontade. Só me avisa o horário para eu poder voltar. Então, assim, a loja, ela realmente está à disposição para o artesão. Ele pode ir lá, ele pode tirar foto, ele pode fazer foto, vídeo... o que ele quiser ali dentro. De verdade, sabe? Se ele precisar de ajuda, eu ajudo. Se quiser ela falar, Fabrício, eu quero fazer uma live. Vamos fazer uma live? Vamos. Nossa, eu sou muito disposição. Para todo provador, eu visto, né? Esse vestido aqui que eu estou com ele hoje é um das peças da loja, né? Colar, brinco, tudo é da loja. Eu realmente, assim, quando eu entro com tudo. Eu realmente coloco lá dentro da loja coisas que eu compraria e compro e gasto lá dentro, né? Porque realmente são coisas muito bonitas, muito bem feitas, né? Então, sou super à disposição, porque a pessoa quiser. E você já imaginou que existia um tipo de negócio, assim, né? Uma loja colaborativa onde tem uma cabeça, no caso a Fabrícia, mas que ela só existe porque tem pessoas com que faça ela acontecer, né? Que são outros artesãos, assim, de todas as idades e que produz diversos produtos diferentes, que até mesmo pode ser um segundo negócio, uma segunda oportunidade para você que já tem ou que ainda não tem, ou que conhece alguém que pode dar essa dica aí também. Você já imaginou que existisse esse tipo de loja, esse tipo de negócio aí? Deixe seu comentário, responde aqui pra gente que a gente quer saber sobre isso. E também não deixe de seguir, né, o Artesanato Raiz, de seguir a gente também aí no YouTube, ativar o sininho para poder receber as notificações de sempre que nós publicamos um novo vídeo, e fora os cortes que a gente faz também, as pílulas de cada podcast. E um outro tipo de negócio que nós temos é aqui a sua divulgação dentro do nosso podcast como apoiador, como patrocinador e também como participante, assim como a Fabrícia está aqui conosco, dando a gente a oportunidade de conhecer a sua história, a sua forma de trabalho, né, de colaboração com outras empreendedoras e outras artesãs. Você pode vir aqui divulgar o seu negócio, fazer com que outras mulheres e homens também conheçam o seu produto, o seu serviço, de um valor acessível aí, né? Hoje é aquilo que a gente fala. Se você tem um negócio, se você não tira a bunda da cadeira, não faz acontecer, você pede tanto a Deus aí, né, uma oportunidade, mas o que você está fazendo para essa realidade realmente, o que você está vivendo se tornar realidade hoje? Então, a gente tem essa oportunidade aí e a gente também está aberto aqui a fazer isso acontecer e a mudar a sua história. E continuando, Fabrícia, eu queria saber agora, nessa questão assim, sobre qual que é o maior erro que você vê hoje que as artesãs acabam cometendo ao tentar vender, né? Durante toda a sua trajetória aí de acompanhar mesmo, além da ansiedade, em questão de vendas, porque eu falo que vendas, ele é um talento também. Sim. Saber lidar com pessoas hoje em dia, nesse mundo tecnológico, de inteligência artificial, do digital, isso é um talento também, não é fácil. Com certeza. Lidar com pessoas.
quais são os principais erros aí que você vê que essas empreendedoras, essas artesãs acabam cometendo na hora da venda? Eu acho que, além da ansiedade, como você falou, né, é o medo, vergonha. É a vergonha. Porque, às vezes, é vergonha de achar que não está fazendo um bom trabalho, o trabalho não é tão bonito, o trabalho não é bem feito, né? E vergonha de aparecer. Porque hoje a gente vê que quem vende é quem aparece. Uhum. É quem está online, está ali. Porque, assim, o shopping, igual eu falo, né? A loja em si, a pessoa ela já passa, ela já tem aquela vitrine que chama a atenção, então a pessoa ela já entra, ela vai ver. Mas por trás ali a gente não pode ficar refém só do físico, não. Uhum. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem que ir para o online, não tem como. E se você tem vergonha de aparecer, eu conheci várias que não tem coragem, que se colocar... Eu, no começo, para mim, não foi fácil, não, porque o povo fala, eu falo que eu sou tímida, mas sou, de verdade. Só que na hora que me dá aquela timidez, aquele medo, aí é que eu vou. E aí que eu começo a falar mesmo. Então, assim, no começo, para mim, eu tinha uma grande dificuldade do online, de fazer uma propaganda online, de ligar a câmera. Na hora que eu ligava a câmera, você pegar a Fabrícia de 1 ano atrás e a Fabrícia de hoje, nossa Deus, é assim, uma total diferença. Então, assim, começar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com vergonha? Vai com vergonha mesmo, né? Eu hoje, né, meu sonho era um podcast, participar de um podcast. Olha aí o meu sonho. Tá aí, né? Pois mais um passo. Pois é, quase tive um troço hoje, morrendo de vergonha, mas desistir? Não, a gente não pode desistir e a gente tem que ter coragem. Fala. Se tá com medo, se não sabe falar, fala assim mesmo. Liga a câmera. Gente, eu já vi tantas assim que pega o telefone, liga lá, e você tem hoje em dia um Instagram de graça. Né? Fala, eu não tenho dinheiro, mas e o Instagram? Pega o Instagram, liga ali, você consegue fazer uma live, você consegue fazer um vídeo, você consegue tirar foto. Ah, tá com vergonha? Filma só a sua peça, falando, e coloca. Eu falo que isso é um processo, até a gente... Eu sempre fui uma pessoa muito aparecida, vamos dizer. Eu também sou uma pessoa muito vergonhosa, assim. Isso é um processo mesmo. A gente começa ali, igual você falou, às vezes só nos bastidores, só com a vozinha por detrás das câmeras ali, o importante é que você tem que aparecer. E eu falo também que o digital é a oportunidade que você tem para expandir. Se você já tem um negócio, mas não está no digital ainda, ou nem está, né, e não sabe por onde começar, o primeiro passo é você ter a sua conta ali no digital, porque se você tem um local, né, físico, igual aqui em Betim, se você não colocar ele ali, né, no digital, como é que você vai expandir um negócio que às vezes está consolidado naquela região, mas como é que você vai fazer crescer e que outras pessoas, igual você citou, né, a moça lá de Portugal que presenteou, como é que você vai conseguir... Como é que ela ia achar ela? Como é que você vai fazer que seu negócio alcance outras pessoas, né? Exato. Mas, além disso, eu falo que a gente até gravou recentemente agora com uma outra moça que é à frente do network. Na minha opinião, assim, eu posso estar... muita gente fala assim, mas você é do digital, você está falando isso. Não, isso é verdade. Eu consegui muitas clientes por indicação, por estar em grupos, né, no WhatsApp, por estar participar de network. Hoje, igual você falou, o boca a boca ele é ainda o marketing mais importante. Sim. Porque hoje eu percebo isso, eu acho que isso é em qualquer negócio. Quando eu faço prospecção de algum cliente no digital, eu preciso fazer uma reunião com ele, eu tenho todo um processo para poder conseguir converter ele. Agora, quando é por indicação de algum cliente que às vezes já está satisfeito com o meu trabalho, a pessoa só pergunta ali, aí, como que funciona, o que a gente poderia fazer? De um dia para o outro, às vezes eu já converti esse cliente, ele já é meu cliente. Sim. Então, a pessoa que já te vê pessoalmente ou que já conhece o seu trabalho, o lead ele vem muito mais aquecido e a chance de converter ele é muito maior. Sim, então, verdade. assim, essa questão do digital, ele é muito importante. Sim. Ainda mais na era que a gente vive hoje, mas participar ali, até mesmo
por um momento que a gente vive, depois pandemia, que a gente passou tanto tempo recluso. Verdade. Muitos negócios aí, infelizmente, né, faliram e as pessoas estão recomeçando agora novamente. Você participar, ter esse contato hoje com outras pessoas, isso é muito raro. E ter um contato físico, uma reunião pessoalmente, isso, as chances de conversar é muito maior do que o online. Sim. Então, essa questão, né, de expor o produto para quem trabalha com produto na loja física, isso é importante, porque muita gente fala assim, mas será que a inteligência artificial vai substituir? Será que o online vai substituir? Eu falo que, olha, eu acredito que não. Eu acredito que é uma coisa que veio realmente para complementar o trabalho. Eu mesma não conseguiria atender tantos clientes que eu tenho hoje se eu não fosse a IA, por exemplo. Sim. Que agiliza muito o meu trabalho. Não, demais. Né? Eu acho... Mas, assim, essa questão realmente é um ponto muito importante. É importante você estar no máximo de lugares que você conseguir. Porque se a pessoa não viu ali você no Instagram, ela te viu no TikTok. Sim. Ou ela te viu no Google, no site, no tráfego pago, né? Na loja, né? No produto lá no site do Artesanato Raiz. Então, isso é muito importante mesmo. Vamos falar agora sobre essa questão de que muitas mulheres têm uma dificuldade em relação a começar um negócio, né? Às vezes a gente está expondo ali nas redes sociais, mas hoje a gente passa por uma fase durante um tempo que a gente é o nosso contador, a gente é o nosso advogado, a gente é o nosso social media. O que você tem a dizer para essas mulheres que falam assim, nossa, mas eu estou fazendo tanta coisa e eu não sei se isso está trazendo resultado para mim, não sei se isso realmente está fazendo sentido. É uma fase que vai passar? O que você tem a dizer sobre isso? Eu penso nisso todo dia, né? Porque hoje eu realmente sou o meu... Meu tudo. O meu tudo, né? Aí fala assim, nossa, mas como é que você dá conta? Mas, gente, às vezes não. Eu chego na loja às 10, saio às 10. Às vezes eu chego às 8, vou embora às 11. E isso já tem mais de um ano. E aí você fala assim, poxa, mas você faz isso porque você gosta? Gosto. Mas é por necessidade também. Para que consiga dar conta de tudo, a gente precisa se dedicar, né? Eu sei que todo mundo fala assim, quando eu abri a loja. Não, os primeiros 3 anos, né? Era 2, 3 anos, você só vai se dedicar. E realmente é o que eu estou fazendo. Eu estou me dedicando, literalmente, né? A fazer tudo funcionar. Claro que a gente ora e fala assim, meu Deus, será que vai ter? Será que vai chegar uma hora que isso vai deslanchar? Uhum. Vai. Eu tenho certeza, sabe, Gabi, que, igual, por exemplo, quando eu abri, eu nunca imaginei que eu fosse ter um site. Quando eu abri, eu não pensei em Instagram. Eu pensei na loja. A princípio, você pensa na loja física, pronto. Aí você fala, não, mas e o Instagram? O que tem? Você precisa também. Aí, dali do Instagram, você fala, não, mas aí você precisa ter um site. Aí você precisa ir para o TikTok. Aí você precisa... Fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que isso vai ter... Vai. Você não tem só uma profissão que é trabalhar, é vender, né? Você tem diversas. Não, você tira foto, você faz um provador, você faz... você literalmente vive aquilo ali, né? Eu faço... Hoje, realmente, assim, eu sou atendente, sou faxineira, sou a que faz o fechamento, a administração toda, faço foto, faço vídeo. E não é só porque eu quero, é porque a gente precisa investir tempo naquele primeiro momento, né? Não tem jeito. Claro que eu espero, de verdade, ter um retorno, e a gente vai ter, mas a gente tem que acreditar também. Porque se a gente desistir e não acreditar, não adianta também não. Não. E assim, muita gente também fala que, vou sair do CLT, vou ter mais tempo para tudo, que empreender é mais tranquilo, que isso, aquilo, outro. É o que todo episódio eu sempre friso. Isso é um dos maiores erros que a pessoa pode pensar. Porque às vezes você sai do CLT ali porque você está tendo muita cobrança, não tem tempo para nada. Minha filha, vai empreender, que isso não vai ter... E principalmente no início.
só que o retorno vem. E você tem a flexibilidade de fazer o seu horário. Se você decidir que dia tal eu vou tirar pra mim, que eu não vou fazer nada, que eu não vou trabalhar, você vai ter isso. Sim. Só que você também tem que pensar que se você não trabalhou naquele dia, você poderia ter gerado uma venda. Sim. Você poderia ter tido dinheiro ali. Então, assim, é um equilíbrio mesmo. E é uma consciência que a gente tem que ter, que no início é muito difícil. No início, não vou falar no início não, durante um tempo, igual você falou, os 2, 3 anos, é muito difícil. Às vezes um pouco menos que outras pessoas. A gente também tem que ter esse cuidado para não ficar se comparando com outras pessoas. Por que a Gabriela deslanchou em menos tempo e eu que estou trabalhando com a agência há 2, 3 anos, nem tanto? É verdade. Não é isso, né? Não pode pensar dessa forma. E pensar que, assim, você vai ralar. E você vai ralar e vai ralar muito. Fim de semana. Às vezes você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para poder estar trabalhando, estar fazendo aquilo ali acontecer. Mas que é fase, aí você tem a flexibilidade de estar, igual hoje a gente sabe que muitas mulheres artesãs e que empreendem, um dos principais motivos que elas escolhem esse caminho é para ter mais tempo com a família. Sim. Às vezes virou mãe e ali ela quer ter mais contato com o filho, né? Então, empreender, dar essa possibilidade para elas é um dos maiores motivos. Sem falar também em questão que a longo prazo, às vezes o que você vai ganhar ou se equivale ao CLT que você ganha hoje, Sim. ou às vezes é até mais com o passar do tempo, se você, né, tem autoridade naquilo ali. Então é uma realidade isso. Então é ter essa consciência de que não é fácil. Não. Você trabalha dobrado. Muito mais. Você antes era 8 horas por dia que você cumpria ali. À noite você tinha tempo, o seu tempo, né? Você isso não vai acontecer. Vai ter dia que você vai trabalhar 12, 15, 20. Às vezes você não vai nem dormir. Mas são escolhas e que tem pós e contras, né? Eu acho, na minha opinião, que mais pós do que contras. Porque quando você escolhe empreender, geralmente é com alguma coisa que você gosta de fazer. Sim. E quando você começa também no primeiro ano, por exemplo, né? Você aprende. Porque sempre tem aquela questão, se você não começar, você nunca vai saber. Eu escutei isso, né, de uma artesã que ela tentou abrir uma loja em Belo Horizonte e ela fez de tudo para poder abrir a loja e sempre dava alguma coisa errada e ela não conseguiu. E às vezes aí eu falava, não, agora ela vai desistir. Aí ela ia tentar, não, agora vai dar. Eu falava, mas você não vai? Ela, não, eu tenho que tentar, porque senão eu vou ficar frustrada de não ter tentado. Né? Então tenta, começa, faz alguma coisa, né? Porque se você não fala, não começa, como é que você vai saber se lá na frente vai funcionar ou não? Você tem que fazer, você tem que começar, né? E o fato realmente de a gente trabalhar mais, trabalha muito mais, né? E realmente é uma dedicação que você tem que realmente fazer uma coisa que você gosta. Porque quando é uma coisa que gosta, igual quantas vezes, né? Às vezes chega 10 horas da noite e fala assim, não, mas já está na hora de ir embora. Trabalho o dia inteiro, cansada, mas você fala, não, mas já tá na hora de ir embora, eu não quero ir embora. Não, vamos fazer mais alguma coisa, ainda dá tempo de fazer mais alguma coisa aqui. Então, assim, quando a gente faz o que a gente gosta, fica muito mais fácil, né? E também a questão da comparação, igual você falou, realmente, quando a gente se compara, né? E nesse caso, né, de artesanato, tem muita comparação. Porque, às vezes, a fulana faz a mesma coisa que você e aí fala, por que ela tá bem e a outra não tá? Aí você se pergunta, mas será que ela tá realmente bem? Porque ninguém vê, ninguém sabe o por trás daquilo ali. Às vezes, você olha a pessoa pelo Instagram, tá ali, né? Mas ninguém sabe o por trás daquilo. Então, assim, eu, durante o período do ano passado, de Setembro Amarelo, foi o primeiro ano, né, da loja, eu vi, eu compartilhei muito com as artesãs e, igual eu falo, não é hobby só. Não é falar que o artesanato é hobby, é necessidade de trabalho, é necessidade de estar ativa, para que as pessoas, eu escuto isso sempre, né? Teve artesã, ela veio lá e falou assim, Fabrício, eu preciso fazer. Nem que eu faça uma bolsinha aqui, ó,
todo dia, mas eu preciso fazer. Então, para manter a mente ativa, né? Para que ela tenha... E outra coisa que eu sempre falo, conversa, gente. Procura alguém para conversar, né? Eu vi muito, assim, acho que as pessoas que têm essa sensibilidade de arte, que são criativas, elas têm muita, assim, tendência à depressão. Infelizmente, tá ligado, né? Então, assim, se você não tem com quem conversar, procura, né? Eu estou à disposição. Se quiser conversar, pode me chamar, porque às vezes a pessoa só quer falar, sabe? Ela quer falar, ela quer desabafar, e às vezes você dar ali o seu ouvido ali para a pessoa escutar, não custa, é de graça. Você e às vezes você está fazendo um bem tão grande para a pessoa, às vezes a pessoa está num ponto tão ruim que ela só precisa desabafar. Então, não custa nada, não. Isso não é cobrado, não. E, às vezes, a pessoa está do seu lado, você não sabe disso. Você está convivendo com uma pessoa que está mal. E eu posso falar isso hoje, assim, né? Com esse 1 ano, eu convivi com muitas pessoas. Infelizmente, assim, com muitas artesãs que, sabe, que conversavam comigo, que choraram comigo, que desabafaram comigo mesmo, sabe? A gente vira... quase sabe, um amigo mesmo. A gente faz amizade porque vira família. Eu considero família mesmo. As pessoas que entraram me tratam com muito carinho. As mulheres que entraram, né, me tratam sabe? E assim, eu respeito muito, sabe? Eu tenho muito respeito por todas essas mulheres. A gente fala muito mulher, mas tem homens, mas assim, 99% é mulher, né? Então, assim, as mulheres, elas realmente precisam, às vezes, conversar. E se você está do lado de uma mulher, que você está vendo que ela faz alguma coisa, poxa, não custa. Conversa com ela, dá o seu ouvido, indica, compra na mão dela, fala, olha, fulano... Não, várias pessoas fizeram isso, né? Quando a gente fez uma campanha, indica um amigo. O que custa, né? É isso. E a gente está caminhando para o final aí, eu queria saber... que você respondesse, não só para mim, mas para quem está nos vendo aqui. É possível viver de artesanato hoje? É possível, mas sozinho não. Sozinho é muito difícil, né? A gente consegue viver? Consegue. Mas se você for sozinha você dá 2 passos. Então, se você tem a oportunidade de ter uma rede, de ter pessoas que vão te apoiar, que vão... te orientar de alguma forma, pega na mão dessa pessoa e vai, sabe? Eu acho que tudo é conversado. Às vezes a pessoa ela não tem condição naquele momento. Conversa, fala, olha, eu tô nessa situação assim, assim, assado, dá? Então, assim, sozinho, hoje no artesanato, quem consegue viver, às vezes você consegue, dando uma aula, um curso, né? É uma das coisas, assim, que eu pretendo... em breve também está colocando na loja para que conseguir artesãs que deem curso. A gente vai arrumar, né, se não lá na loja ou em outro lugar, que muita gente procura curso de crochê, principalmente, né, dos amigurumis, principalmente. Então, assim, as pessoas procuram por curso. Então, assim, é uma das formas, se você sabe fazer, sabe vender, ou se você sabe e quiser ir para a loja. Eu sempre falo, friso muito isso. Quer ir na loja? Vai. Passa um dia lá comigo. A gente conversa, a gente vende junto, a gente faz vídeo junto, faz um bate-papo. Eu sempre quis colocar em prática o bate-papo raiz. Mas acabou que não aconteceu por falta de tempo, né? Mas ainda pretendo, quando as coisas estiverem organizadas, tudo certinho. Tem muita coisa aí por vir ainda, né? Tem, com certeza. Bom... E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aí o seu contato, porque assim, hoje você está com o espaço aberto para receber novas artesãs, né? Sim. Então, eu queria que você falasse quem é que pode participar e como que essa pessoa pode entrar em contato com você. Então, se você quer participar da loja Artesanato Raiz, é uma loja colaborativa, você pode entrar em contato através do Instagram, né, que é o Artesanato Raiz MG. No direct, pode me mandar mensagem. Se eu demorar um pouquinho, eu vou responder. Através do WhatsApp, que é o 319-9911-3179.
Hoje você, de qualquer lugar do Brasil, você pode enviar suas peças, que eu recebo as peças, a gente já trabalha com essa logística, né? Já recebi peças, a gente precifica, coloca para vender, tanto no físico quanto no online, e vai ser um prazer ter todo mundo, né? A gente está em todas as redes sociais possíveis, né? Até o momento, estamos no Instagram, estamos com o site, visita o nosso site, www.artesanatoraiz.com.br, está lindo, muito bonito mesmo. Já estamos na Shopee também, inclusive o Ramon ontem colocou uma promoção lá de brinco 3D por R$10. Olha. E a gente coloca cadastro das peças, tira foto das peças, faz vídeo das peças, faz provador com as suas peças. Então, assim, a gente cuida com muito carinho, né? Eu sempre falo a gente porque não sou só eu sozinha, né? São várias. Exatamente, né? E assim, a loja, como eu falo, ela tá... Às vezes você tá longe, não consegue vir, mas eu vou estar fazendo isso tudo por você, com certeza. Que bom, Fabrícia. Bom, mais uma vez, eu queria que vocês aí compartilhassem sua experiência com a gente, falar o que você achou do nosso episódio, pedir vocês que continuem nos acompanhando, ativa o sininho aí para poder receber todas as notificações, segue a gente está em fase de crescimento, mas também não depende, a gente não faz nada sozinho, depende de vocês para que o nosso canal aí cresça e que nem a oportunidade de trazer você, oportunidade de trazer outras mulheres também. Queria que você também deixasse uma dica de alguém que você gostaria de ver aqui no nosso episódio, né, em algum dos nossos episódios no nosso canal. E também que você compartilhasse esse vídeo, né, deixasse seu comentário. Segue a gente também nas nossas redes sociais, no Elas Podcast, Otala Comunicação e também no Gabi Xavier Social Media, tá? A gente está esperando aqui você entrar em contato e participar conosco aqui do nosso episódio, de algum dos nossos episódios, e eu ser nosso apoiador, ser nosso patrocinador, nós temos cotas muito acessíveis para você divulgar aqui o seu negócio e fazer com que mais pessoas conheçam o seu trabalho, tá bom? Fabrícia, muito obrigada por participar, por topar, né, mostrar pra gente como que funciona, mais uma oportunidade de negócio, de crescimento aí também para outras mulheres, de ter contado sua história, sua experiência aqui, e a gente pode contar conosco aí para quaisquer coisas, assim como eu sei que eu posso contar com você, né, não só nas lembrancinhas, nos presentes, mas também com outras oportunidades que, se Deus quiser, vai vir aí. Não, com certeza. Eu agradeço, Gabi, porque é realização de sonho mesmo, né? Eu queria realmente participar, né? Era muito minha vontade e fui atrás, né? Eu que fui lá e falei, Gabi, né? Eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás. E agradeço de verdade a oportunidade. Pode contar com a gente também. Artesanato Raiz está aí para fazer assim tudo que você precisar. Que ótimo, muito obrigada. Muito obrigada a você também por nos acompanhar até aqui. Continue nos acompanhando que vai vir muita coisa legal por aí. Um beijo e até mais.